Graça e paz, irmãos. Amém? Uma grande honra para nós, né, estarmos aqui. Fala aí, Léo. E é uma alegria, né, como família, estarmos representando um pouquinho da missão, né, no sertão nordestino. Uma grande alegria, né, estarmos juntos aqui, compartilhando um pouquinho da missão lá no sertão nordestino. Estamos há 7 anos no campo missionário. Eu vou deixar cada um se apresentar um pouquinho aqui. Meu nome é Rodrigo, tá? Graça e paz. Tem meu microfone. Meu nome é Renata, né? Sou esposa do Rodrigo. Então, estamos lá no sertãozão de Pernambuco, coração do sertão nordestino. Eu sou João, eu tenho 8 anos e eu sou missionário do sertão. Meu nome é Luísa, eu tenho 11 anos e sou missionária do sertão. O meu nome é Milena, tenho 12 anos e sou missionária no sertão. Glória a Deus. Amém? Pode sentar lá com o tio, vai lá. Vai lá com o tio Arthur, dá um cheiro nele. Lá no sertão, o abraço, né? Aquele acalento é cheiro, né? Cheiro. A gente está há 7 anos lá, a gente vai pegando alguns termos, né, comuns da região. Então vamos ficar com o tio dando um cheirinho nele lá para aproveitar que já nós estamos voltando para o sertão, né? Glória a Deus. Irmãos, desde já agradecer o pastor Marcos pelo convite, né? Nós o conhecemos através do Arthur, né, um tempo atrás. E que bênção, né? Nos encontramos, que alegria conhecer o pastor Marcos, uma bênção de Deus, né? O pastor aqui da igreja, o pastor Ismael também, que nos recebeu ali com tanto carinho, viu, pastor? Muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado aí, amém? E o Arthur, né? Não tenho o que falar, né? Cunhado é assim, ele estava lá suando porque a apresentação não funcionou. Peraí, vai dar um jeito. O homem chegou suado ali, mas ele deu um jeito e deu certo, né? Glória a Deus. Né? Nada como ter um cunhado que é da área de sistemas, né? Dessa parte, porque eu não manjo muito, da tecnologia, e o negócio aconteceu. Né? Queridos, eu vou falar, dentro da nossa apresentação, haverão alguns textos bíblicos, e eu creio que isso haverá aplicações, tanto para nós testemunharmos aqui o que Deus tem feito lá no Nordeste, mas também para as nossas vidas. Eu creio que Deus vai falar com todos aqui através do que a gente vai falar. Amém? E eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Se você puder fechar os seus olhos. Meu Pai, nós oramos, eu quero orar a Ti, Senhor, e apresentar esse tempo aqui, Pai, que teremos com a Tua palavra, com este testemunho, Pai, daquilo que o Senhor tem feito ali no sertão nordestino, Pai. E, Senhor, que tudo que nós falarmos aqui venha a ser do Teu agrado, Pai, venha a ser aquilo que o Senhor deseja transmitir para a sua igreja nessa noite, Pai, em nome de Jesus. E eu oro para que todos os corações sejam preparados, Pai, para receberem essas sementes da Tua palavra e dos testemunhos, Pai, que nós daremos aqui, Senhor, e que tudo isso, Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode passar o primeiro slide, amém? Próximo aqui. Aí a nossa família, nós já nos apresentamos, né? Estamos há 7 anos. Aqui foi uma foto antes de ir para a missão. Então, o João tinha 1 ano. Aqui foi na primeira, amor? Acho que é a segunda, né? Já a gente tinha vindo para um evento. Mas ele era um pouquinho menor. O João foi com 1 ano e 3 meses. Ele aprendeu a andar indo para o sertão. Nós paramos para um treinamento missionário em Goiás. E ali naquele treinamento, a gente já estava com toda a bagagem da nossa mudança. Levamos 110 quilos de bagagem no avião. Usamos todos os gramas que tinham disponíveis, né? E chegamos lá. O João tinha 1 ano e 3 meses, começou a andar no caminho para a missão, né? Profético, ele chegou lá andando já. As meninas mais novinhas aí, essa foto já tem um tempinho. E assim foi, o Senhor nos chamou, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Pode passar para o próximo slide, por favor. Eu coloquei essa imagem só para representar. Então, como começou o nosso chamado missionário? E isso tanto aconteceu conosco, como pode acontecer com qualquer um de nós aqui. O Senhor, Ele convoca os seus filhos, amém? E numa madrugada, no ano de 2011,
o Senhor me acordou. Na verdade, Ele me deu um sonho, e eram 3 da manhã, mais ou menos, eu tive um sonho, e Ele falou comigo neste sonho. Eu estava com a minha esposa, na época nós não tínhamos filhos ainda, a Milena, nossa primogênita, nasceu em 2012, né? Isso foi em 2011, e nesse sonho eu estava com a Rê no campo missionário. Ele me mostrou, nós estávamos num lugar com jovens ali trabalhando em uma missão. E aí o Senhor falou comigo nessa madrugada, dizendo: você vai ser um missionário. Se prepare, que no determinado tempo eu vou avisar isso novamente. Então, nessa madrugada, eu acordei, e era uma alegria, irmãos, que eu sentia assim, que eu não queria nem dormir mais, né? Eu ia trabalhar, eu trabalhava na época, minha esposa também, às 5 da manhã, nós temos que levantar para o trabalho, mas era uma alegria tão grande que o Espírito Santo trouxe que o sono foi embora. O quarto parecia estar iluminado de uma maneira sobrenatural, e Ele veio nos visitar e nos dizer que nós tínhamos uma missão. E dentro disso eu já gostaria de deixar isso ao seu coração. O Senhor, Ele é o mesmo, amém? Aquele Deus que nós vemos lá, visitando o apóstolo Paulo e chamando ele, não é? O Saulo, e numa visão ele o encontrou, e tantas outras passagens bíblicas nós vemos essas manifestações. Ele faz do mesmo jeito. O que nós devemos fazer é pedir que Ele nos comunique: Senhor, qual é a minha missão? O que o Senhor quer para a minha vida? Quais são os teus planos que foram escritos antes de eu nascer? Quais são os seus sonhos para a minha vida? E Ele comunica, Ele vai sempre nos comunicar, amém? E Ele nos chamou para essa missão, nessa madrugada. Eu acordei, como eu falei com a Rê, e a partir dali começou o quê? O nosso preparo e o tempo do Senhor. Nós não sabíamos quando seria isso. E passaram-se 6 anos até o momento de nós irmos. Nós fomos para a missão no ano de 2017. Então, 2011 foi o sonho. 6 anos depois, nós fomos para a missão. Não tínhamos filhos ainda, né? E Deus nos deu nossos 3 presentes, tesouros dele, não é? E graças a Deus por isso, amém? Pode ir para o próximo. Durante esse tempo aí que nós estamos aguardando para ir para a missão, Ele nos deu uma outra passagem bíblica, também numa madrugada Ele falou comigo ali, falando sobre esse texto, né? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Amém? Nós fomos para o Nordeste, para o sertão, nós não sabíamos ainda exatamente onde nós íamos morar. Então, isso se cumpriu quando nós fomos para lá. Nós não sabíamos a cidade exatamente, a gente foi meio sem saber para onde a gente ia. Sabíamos que era no sertão nordestino. E assim aconteceu, e se cumpriu também essa palavra que o Senhor nos deu. E eu gostaria de deixar algo, pois talvez a missão queima no seu coração, talvez Deus já falou algo com você. Quando Deus nos dá uma missão, Ele nos dá toda a provisão, amém? Então, se isso, de repente, já toca o teu coração, missões é algo que arde no seu coração, fique tranquilo, porque quando Ele enviou Abraão, sem ele saber para onde ele ia, deixou a família, Abraão foi suprido de tudo o que ele precisava. Amém? Não vai faltar nada. Somente confie na palavra do Senhor e se lance. Amém? Se lance mesmo naquilo que você nem está vendo ainda. Como Abraão não via para onde ele ia, mas ele se lançou diante da palavra do Senhor em fé. Amém? E é assim que acontece mesmo, é assim que nós temos vivido. Amém? Irmãos, aqui só para rapidamente mostrar como que é o sertão nordestino, né? Então, aqui é um mapa do Nordeste brasileiro. Então, o Nordeste você vai ter a faixa litorânea, onde vão estar as capitais, as grandes cidades, né? Centros urbanos, e uma vegetação e um clima parecido até com o daqui, um pouco mais quente, mas um clima bem parecido, a vegetação também. Aí nós vamos ter essa faixa em vermelho, que pega praticamente todos os estados do Nordeste. O único estado que não pega é o Maranhão, que é esse aqui à esquerda, né? Então, essa faixa é a faixa do semiárido brasileiro. Aqui as chuvas são mais escassas, o clima mais quente, vegetação mais baixa, é o conhecido sertão nordestino. Pode ir para o próximo slide. Então, algumas informações aí sobre o sertão.
importantes, né? O Nordeste é a segunda região mais populosa do Brasil. 53 milhões de habitantes, né, são ali em todo o Nordeste, e que possui a menor porcentagem de evangélicos. Então, o Nordeste todo. Atualmente, o Rio Grande do Sul também caiu muito o percentual. Eu não sei te informar hoje como está, mas talvez o Rio Grande do Sul hoje seja a região, na verdade, o estado, né, menos evangelizado do Brasil. Mas, como região, o Nordeste ainda ele está em primeiro lugar, então o índice é muito baixo. Né? No sertão são aproximadamente 45 milhões de habitantes, então o sertão nordestino é maior do que muitos países aí pelo mundo. E onde está a maioria, né, 71%, das cidades menos evangelizadas do Brasil, das 485, com menos de 3% de presença evangélica, 343 estão no interior nordestino. Irmãos, essa é uma informação muito importante, porque você vai encontrar no Nordeste, no sertão nordestino, cidades com menos de 2% de evangélicos. 2% é o índice utilizado para países não evangelizados, né? Os PNAs, né? Povos não alcançados. Então, é um índice utilizado mundialmente. Então, você vai ter cidades do Nordeste, ali do sertão nordestino, que tem menos de 2% de evangélicos numa cidade. E isso, para nós, como igreja, é um alarme, né? Um sinal de alerta. Tem algum lugar por aqui que não está sendo evangelizado. E o nosso Senhor nos enviou, né, a levar as boas novas até os confins da terra, até os lugares onde não havia a presença. Jesus, em um determinado momento, ele está ali em Cafarnaum, né, sua base missionária, vamos dizer assim, muitas pessoas sendo curadas, muitas pessoas sendo libertas, e aí chega um determinado momento, ele está orando, e o apóstolo Pedro vai até Jesus e fala: Jesus, tem mais pessoas que chegaram lá para serem curadas, né, e libertas, e Jesus fala: agora eu vou para as aldeias e os vilarejos, né? Porque foi para isso, para que eu ali pregue, foi para isso que eu vim. Então, ele está em Cafarnaum, todo aquele movimento ali acontecendo, mas ele decide ir para as aldeias, para os vilarejos, para levar a mensagem. Então, é realmente um chamado nosso como igreja, né, alcançarmos todos os lugares onde não há presença ou tem baixa presença do Evangelho. Por isso que nós fomos para lá. O Senhor, eu creio, nos enviou para lá também. Amém? E no sertão nordestino nós temos as 3 igrejas. A igreja A são as igrejas das capitais. Se você for a Fortaleza, Recife, Natal, você vai encontrar João Pessoa, cidades super estruturadas, e muitas igrejas, um percentual legal de evangélicos, né, de cristãos evangélicos, e com muito recurso. Agora nós vamos para a igreja B, que é essa igreja dos interiores do sertão. Cidades menores, cidades com menos recursos, e igrejas também com esse mesmo perfil. Essa é a igreja B, ela não tem tanta força para avançar. Ela consegue cuidar ali na parte da cidade, mas ela não consegue adentrar outros lugares, muitas vezes. E aí você vai ter a igreja C, que essa é um alvo muito importante para nós, que é o campo missionário na zona rural. Então, e os povoados, onde não tem vários, são aproximadamente 10 mil sítios, aldeias, que não têm nenhuma presença do Evangelho. Então, nós estamos andando lá pelo sertão, entramos na zona rural, daqui a pouco você entra num sítio, um vilarejo, muitas casas ali, fazendas, e você não tem uma igreja evangélica. O sítio, né, lá para nós no sertão, seria... Não, acho que é o mesmo, que aqui o sítio é aquele lugar mais retirado, onde você vai ter... Oi? Então, você tem o microfone também, então fala, amor. Que sítio para nós aqui, né, no Sudeste, é uma chácara grande, né, ou uma fazenda pequena. Para eles, o sítio é um vilarejo rural. Então, quando fala, eu sou do sítio Canabrava dos Vieiras, que é um que a gente trabalhou muito lá também, né? Então, quando eles falam sítio, você chega nesse lugar, são várias casas, na parte rural mesmo, às vezes o acesso é muito difícil. A gente
ia uma vez, voltava para casa e carro no mecânico, porque a estrada é difícil. Então, só para vocês terem uma ideia do que é um sítio, né? Não é igual uma fazenda, né? Uma chácara. Os sítios são esses vilarejos mais retirados na zona rural. Amém? E nós temos ido para esses lugares, irmãos, e é incrível quando nós chegamos num sítio desses, numa comunidade, numa vila, o acolhimento. O povo sertanejo é um povo muito acolhedor. É algo assim extraordinário. Às vezes ele não vai ter muito para te oferecer, mas o melhor que ele tiver, ele vai colocar na mesa. E aí você chega lá, ele vai sentar e ele vai estar com as portas abertas, e você chega e, opa, né, bate palma, fala alguma coisa, o pessoal já pode entrar. E, oh, que bom, senta aqui. E ele vai servir o melhor que ele tiver para você. Então, que povo maravilhoso é o povo sertanejo, né? Ficamos até constrangidos, né? Ficamos, a verdade é essa, vezes. porque a gente chega achando que nós vamos entregar alguma coisa para esse povo, e eles é que nos ensinam muitas vezes, né? Com a generosidade, com a hospitalidade. Eles não conhecem a palavra, muitos nunca nem ouviram falar de Jesus. Isso existe no sertão, pessoas que não ouviram falar. Então, a gente chega nos vilarejos, nesses sítios, e as pessoas não recebem com o pouco que nós temos. A gente brinca, né, que quando a gente vai para o sertão, para o sítio, a gente tem que ir com o porta-mala vazio, porque volta com feijão, com milho, com galinha, com leite fresco, com queijo. A minha esposa falou agora, eu me lembrei, é verdade, de um episódio, né? Nós oramos por uma moça, ela estava enferma, e ela foi curada. E aí ela veio e deu 2 galinhas para a gente de presente. Não, falei, não, minha filha, não se preocupe, a gente veio aqui orar para você. Não, mas eu quero dar. E aí nós recebemos, né? Ela deu 2 galinhas para a gente. Então é assim, eles são muito generosos. Chega a época da colheita do milho, do feijão, eles sempre trazem. Manga também é algo que lá produz bem, até uma das frutas que mais produz lá no sertão. Então eles vêm, não, nós queremos dar, né? E são um povo muito generoso. Amém? E olha só que interessante, né? Que esse texto e a nossa apresentação ela se baseia no nosso desejo de cumprir esta palavra. E essa é conhecida como a grande comissão de Jesus Cristo. É uma comissão tanto para nós como missionários, quanto para aqueles que estão aqui localmente, como nós somos aqui de São Paulo também, na verdade São Caetano do Sul, eu sou de Atibaia, interior de São Paulo aqui. É uma comissão para todos nós. Agora, alguns o Senhor vai enviar um pouquinho mais longe, né? Alguns vão ficar. A missão ela acontece em diversos lugares, Jerusalém, Samaria, né? Judéia e confins da terra. Então, eu preciso só entender qual é o meu lugar, pedir a Ele um entendimento, né? A sua missão pode ser aqui em São Bernardo mesmo, na região. O importante é nós cumprirmos, né, esse mandamento do nosso Senhor, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, vão e façam discípulos, né? O chamado é esse, né? É bem interessante porque a palavra nos diz, façam discípulos, não é façam convertidos, né? Ganhei para Jesus lá na célula, glória a Deus, está aqui, pastor, já ganhei para Jesus, agora é com o Senhor, né? Não, nós devemos fazer o discípulo, andar com ele, caminhar com ele, sentar com ele, tomar café, discipular, ensinar, levar ao batismo. Eu creio que nós somos igreja em célula, então eu creio que também aqui deve ter um trilho de crescimento. Eu vi ali, né, que vai ter alguma coisa relacionada ao trilho, né, que acontece aqui na igreja. Então, o trilho de treinamento, né? Então, é isso, é levar essa pessoa até ela se tornar um discípulo do Senhor, alguém que também está fazendo discípulos. Amém? Então, que juntos possamos cumprir o nosso chamado, né? E é isso aí. A nossa palestra ela vai estar baseada nesse texto. Pode seguir o próximo slide, acho que vai ser o ID agora, né? Vão. Essa foto é lá de Caririaçu, gente. Pensa num céu lindo, é o céu do sertão nordestino. Aqui é um nascer do sol, isso aqui é 5 da manhã mais ou menos, lá o sol nasce mais cedo,
4h30 da manhã, nesse período, já tem sol. O pessoal vai fazer caminhada a esse horário, 4h30 da manhã, por quê? Já nasce com força. 5h30, o sol já começa a queimar já. Às vezes eu saio esse horário e você sente o sol já queimando. Então, quem vai fazer caminhada gosta de ir bem cedinho, 4h30. E aqui em Caririaçu foi a primeira cidade que nós fomos, ali no sertão do Ceará. E o Senhor nos enviou para lá. Pode ir para o próximo slide? Aí foi a nossa ida, né? A gente preparando a bagagem. Ali são amigos nossos aqui de Suzano, São Paulo, que estavam nos ajudando a montar as malas, né, para a viagem. E aqui foi o nosso primeiro momento indo para a missão. Você que queima no seu coração a missão, algo nesse sentido, de ir até, se Deus tem chamado você, e Ele chama, irmãos, e é muito interessante, porque a minha esposa, nós trabalhávamos, esse sonho que eu tive em 2011, eu estava iniciando uma carreira como engenheiro, a minha esposa estava trabalhando já há algum tempo como analista de sistemas, nós desenvolvemos uma carreira profissional. Eu trabalhei por 16 anos em empreiteiras aqui de São Paulo, trabalhei em projetos da Petrobras, viajei o Brasil todo em refinarias, desenvolvendo minha atividade profissional. Minha esposa, como analista de sistemas, desenvolveu a carreira dela, trabalhou para grandes bancos aqui do Brasil, e assim nós fomos desenvolvendo. Só que o Senhor, e é bem interessante, normalmente Ele chama a gente quando a gente está no melhor momento da nossa caminhada. É muito interessante, né? Eu conheço irmãos que estavam com as empresas em alta, né? E aí o Senhor falou, vem para a missão. Se nós pegarmos na Bíblia, o apóstolo Pedro, ele estava no auge da carreira dele, fez uma pesca maravilhosa, né? Ele fez uma pesca que ele nunca tinha feito na vida. Ele era empresário, ele tinha barco de pesca, né? E aí, naquele momento, Jesus fala, vem e me segue. Então, muitas vezes é assim que acontece, mas isso vai glorificar o nome dele, amém? E não se engane, você viverá o melhor da sua vida com ele. Quando ele fizer esse convite, ele fizer esse chamado, não tenha medo, mas vai mudar o meu padrão de vida, vai mudar. Se prepare para viver o melhor da presença de Deus na sua vida, porque quando nós correspondemos ao chamado dele, ele vai estar conosco lá. Quando ele me chamou, e eu me lembro também ele me falando num desses momentos de oração para ir à missão, ali estava próximo de ir já para o campo missionário, ele falou comigo assim, eu já estou te esperando lá. Então, você pode ter certeza que se ele te chamou, ele vai estar com você todos os dias, amém? E você viverá algo extraordinário da presença de Deus, amém? Então, aí nós fomos para o campo, né? Pode ir. Eu estou dando trabalho pessoal da câmera. Perdão, gente. Se eu ficar aqui, fica bom assim? Fica mais fácil? Então tá bom. Minha mulher está tentando me ajudar aqui, não estou ouvindo. Pessoal, olha só. Aqui foi a nossa primeira missão, tá? Nós estivemos ali no Ceará. Essa região sul do Ceará é conhecida como a região do Cariri. Aqui está localizada a cidade de Juazeiro do Norte. Alguém já ouviu falar de Juazeiro do Norte? É uma cidade mais conhecida. Gente, Juazeiro do Norte é outra coisa que é legal falar. As pessoas têm uma visão do sertão nordestino como aquela que a gente aprende lá na escola, né? Aqueles livros com a foto lá do pessoal, o gado morrendo lá, né? Seco. E tudo, né? O pessoal passando fome. Gente, você vai para Juazeiro do Norte, é uma cidade de 300 mil habitantes, tem shopping center, tem parque aquático, não é muito diferente do que nós vivemos aqui. Então, são realidades que você encontra dentro do Nordeste, né, do sertão. Então, não é como a gente, às vezes, imagina, como eu imaginava pelo que eu estudei no colégio, né? Então, agora sim, você vai bem para os interiores, zonas rurais mais extremas, aí você vai encontrar realmente situações de pobreza extrema. Mas as cidades mais estruturadas você encontra também. E aqui fica Juazeiro do Norte, e é um polo ali, nós chamamos de Juazeiro do Norte da Éfeso brasileira, né? Então, você vai ter ali um lugar de muitas romarias, ali para Padre Cícero, né? Há uma idolatria ali que acontece muito forte ali na região. E nós fomos para essa região, para a cidade de Caririaçu. Pode ir para o próximo slide, que é essa cidade, uma cidadezinha de 25 mil habitantes, foi a nossa primeira missão como família,
e chegamos ali nessa cidade. O que acontece nessa cidade? Está vendo essa igreja aqui embaixo? Essa é a igreja principal da cidade. Como toda cidade do sertão nordestino, você vai encontrar uma igreja católica ali central. Nessa igreja, Padre Cícero começou a ser padre lá, né? Foi a primeira igreja que ele foi nomeado padre, foi nessa igreja. Nós morávamos em frente a essa igreja aqui, nossa base missionária. E então é uma cidade muito fechada para o evangelho, porque é um catolicismo assim regional. Você entra nas casas, são altares assim gigantes, diversas imagens de idolatria. Padre Cícero não falta nenhuma casa praticamente, né? Porque é lá que ele começou. Então ali é um turismo religioso que acontece. Então ali nós tivemos realmente alguns até embates, né? Nós fizemos um evento nessa praça. O padre da cidade começou a anunciar nas redes sociais para que não permitissem que a gente fizesse o evento. Nós tivemos perseguição nessa cidade como missão. Caixas de som são colocadas na frente das igrejas. Isso é bem comum no sertão nordestino. Você vai ter as igrejas e ter as caixas de som. Então, a cidade inteira ouve o que o padre fala, tudo o que acontece. E, em uma determinada ocasião, ele avisou, nós tínhamos camisas azuis, né, de evangelismo. Ele falou, não receba esse pessoal de camisa azul aí, não, na casa de vocês. Então, no dia, nós fizemos um dia aqui de reunir igrejas, o dia do evangélico, um evento, e fizemos nessa praça, porque a praça de eventos da cidade é essa. Não porque a gente queria confrontar a igreja, mas é o local onde são feitos os eventos da cidade. Fizemos o evento, o padre anunciou nas redes sociais, não podemos aceitar isso, incitou violência até nesse grupo. Nós tiramos prints da tela, né? Falamos, se acontecer alguma coisa, a gente tem isso documentado, né? E graças a Deus não aconteceu nada. Mas no dia não tinha missa, nós fizemos o evento num dia que não tinha missa, para não confrontar eles, mas eles colocaram a missa lá, né? Arrumaram ali um santo do dia, né? Porque todos os dias tem um, e eles fizeram uma missa só para atrapalhar o evento. Mas no final nós fizemos o evento e eles fecharam depois, né, ali a igreja, e a gente conseguiu fazer nosso evento. Então, são realidades do Nordeste. Nós tivemos irmãos que foram apedrejados já em alguns lugares, a igreja, tacaram pedra. Então, você, em alguns lugares, tem, às vezes, algum confronto, mas o Senhor tem dado graça e vai nos abençoando a avançar o reino, né? Aqui, nessa foto de baixo, é a cidade de Grangeiro, tá? É uma vista linda, gente. Isso aqui, eu tirei essa foto aqui. É uma estrada de terra onde nós estávamos indo na zona rural. Foram vidas que nós ganhamos em lugares onde não havia presença do Evangelho. Então, aqui é Grangeiro, uma cidade com 1,5% de cristãos. Então, essa é uma das cidades com menor índice do Brasil de evangélicos. E nós fomos lá pregar, pessoas se converteram, se batizaram, foram treinadas à liderança. Então, nós tivemos também nessa cidade, através do trabalho de Caririaçu, nós alcançamos outras cidades vizinhas e zonas rurais. Ali, só para você ver, eu tirei uma foto na época, me chamou a atenção. Sejam bem-vindos ao sítio Barrado, né? A fotinho do Padre Cícero. Ali a frase pequena está escrito assim, pelos poderes de Padre Cícero. Quase que eu falei, parece o He-Man, né? Pelos poderes de Grayskull, né? Mas eles falaram um negócio assim, pelos poderes de Padre Cícero e não sei o que lá, né? Então, a região ela é muito marcada pela idolatria. Pode ir. Aqui, alguns dos trabalhos ali são... Irmãos, são tantos testemunhos, eu vou marcar o tempo aqui só para mim não perder, que são maravilhosos o que Deus tem feito. Esse senhor que está sendo batizado ali, isso aqui é numa zona rural de Grangeiro, dessa cidade com menor índice de evangélicos. Esse senhor, ele foi convidado para andar com o Lampião. Você já ouviu a história, né, do Lampião? Ele, quando criança, ele era muito peralta, né, e se envolvia. Com 9 anos de idade, o Lampião chamou ele para seguir no bando dele. Só que ele, na época, não aceitou o convite e seguiu a vida dele. Mas ele era um pistoleiro lá da região, um cara assim, bem, assim, vamos dizer assim, numa caminhada meio bruta, né? E aí nós encontramos ele, e nós chegamos para batizar, aquele ali é o genro dele, o de branco, para batizar o seu Luiz. O seu Luiz é sanfoneiro, aprendeu a tocar sanfona sozinho, e hoje toca sanfona para Jesus, amém?
E a gente foi batizar isso aqui é dia 25 de dezembro, é um Natal. Nós fomos batizar o seu Luiz, aí eu olho e está lá o seu Francisco, lá no canto, lá, chorando. E eu falei, ele está chorando. E ele, na cadeira, ele teve um AVC com dificuldades, né, de locomoção. E eu fui lá e falei, seu Francisco, mas por que o senhor está chorando? Ele olhou para mim assim e falou assim, eu sou crente, e chorava. Eu falei, é mesmo, seu Francisco? Eu sou crente. E aí eu fui conversando com ele, e ele falando, por quê? O que aconteceu? Ele já idoso, ele com a idade avançada, e assim, a vida toda dele, certamente ele serviu o catolicismo, né, como a família, como é bem comum. Só que em algum momento Deus se manifestou para ele. E aí eu estava conversando com ele, eu tenho isso até gravado no Facebook, essa conversa, né? E a minha esposa consegue explicar até melhor o que aconteceu. Fala aí, irmão. Fala no seu microfone, eu esqueci. Ele já saiu do lugar de novo, ó. Ele não Já consegue. Vou ficar aqui em cima. Gente, o seu Francisco foi tão interessante, porque ele olhou para o meu marido, ele olhou para ele e falou assim, eu sonhei com você, já tem muito tempo. Só que, como ele estava com a dificuldade na fala, por conta da idade também, o Rodrigo não conseguia entender o que ele estava falando. Aí o Rodrigo entendeu que ele tinha sonhado que missionários iam chegar lá. E aí ele deu um grito, ele falou, não, você não está entendendo. Eu sonhei que você vinha na minha casa. Eu sonhei com você, que você vinha aqui falar de Jesus para mim. Então, foi um momento muito marcante para nós e uma confirmação desse chamado do Senhor para nós também. Porque nós havíamos acabado de chegar no sertão e quando você chega no campo missionário, muitas dúvidas vêm no seu coração, porque bate a saudade da família, da sua igreja local. Você fica, meu Deus, como que vai ser agora com 3 crianças, principalmente a mãe fica aflita, E para nós foi um refrigério do céu mesmo, sabe? Aquele sinal daquele homem que havia sonhado conosco chegando ali para falar as boas novas do Evangelho. Então, foi uma experiência tremenda. Tem gravado isso, depois se você seguir as nossas redes sociais. No Facebook, eu lembro que tem um vídeo, nós deixamos registrado dessa conversa com ele. Uma história maravilhosa. E nós ali, eu entendi, eu falei, quando eu vou voltar aqui nesse sítio? Porque eu já pensei, vou treinar ele, vou botar ele na escola de batismo, Mas eu falei, eu não sei se eu vou voltar aqui. E eu entendi, se vai dar tempo. Ele estava bem debilitado a saúde. E eu entendi do Espírito Santo, batiza ele agora. E ele estava muito emocionado, eu peguei e falei, seu Francisco, então nós vamos batizar você. E aí nós pegamos ele e batizamos ele. Amém? Então, são experiências, num local, sítio Canabrava dos Ferreiras, Aqui é um outro sítio em Caririaçu. Então, trabalhos na zona rural nos dão experiências assim, como a palavra diz, onde abundou a desgraça, superabundou a graça, Então, essa experiência foi muito legal, porque aquele rapaz que está do meu lado, ele se tornou um missionário, é o Rubem. É um rapaz que nós ganhamos ele na nossa cela com 13 anos de idade. O rapaz era encontrado em coma alcoólico quase todas as semanas. A mãe dele se matou e morreu no colo dele. Então, viveu assim coisas traumáticas, e o Senhor o alcançou através de uma cela nossa de adolescentes. Ele se converteu, desenvolveu. Aqui ele já estava em treinamento para liderança, e eu sempre levo eles para o campo, para eles já terem a experiência. E aí nós fomos aqui, e sempre entendemos no Senhor, e começamos a fazer até experiências de que o Senhor diz que se nós formos, Ele fala, não precisa levar alforge, não precisa levar nada, deixa comigo, que eu garanto. Irmãos, aqui nós íamos na zona rural, nós não levávamos nada, R$1 no bolso. Senhor, o Senhor disse que o Senhor vai prover todas as coisas se nós formos. E nós íamos. E aqui eu tirei essa foto para registrar. Olha o pratão de comida, gente. A gente voltava, era mais cheinho ainda, em vez de emagrecer. Nós tivemos uma experiência em Araripina, mais recente, que uma das missionárias levou R$1. Ela estava com a moeda. Você sabe que nós não ganhamos naquele dia, quase não deram nada. E a gente, rapaz, dessa vez não deu certo, Aí daqui a pouco a moça, eita, eu trouxe dinheiro.
Eu falei, minha irmã, você esqueceu, a gente não leva nada. E o Senhor provê. Nós, para não deixar, Deus na misericórdia dele, nós ganhamos um caldo de cana numa das casas lá, moeram a cana, né? Mas naquele dia não teve tanta provisão. Mas normalmente é assim que acontece. Deus provê toda a nossa necessidade com abundância. Depois eu vou falar da Ágata, que ela vai aparecer aí também. Pode passar. Cidade do Crato, nós também dávamos, através de Caririaçu, suporte à nossa igreja que estava sendo plantada ali no Crato. Então, aqui são células, aqui é encontro com Deus, aqui se chama, como mesmo o evento de... Bem-vindo, né? O bem-vindo lá, nós chamamos como encontro com Deus. Então, aqui é um dos nossos eventos. A gente faz também essa atividade lá no Nordeste, um pouco mais simples, a estrutura é mais simples, né? Mas nós fazemos também, é maravilhoso. Ali é um dos nossos encontros com Deus. E aqui é a igreja do Crato, Ceará, né, que nós estávamos ali também acompanhando os trabalhos. Pode ir. Agora vamos falar um pouquinho de Araripina. Como o nosso pastor Ismael aqui falou, aqui é Recife, gente. Lá é Araripina, na outra extremidade do estado. Então é bem no interior mesmo. Ali é a tríplice fronteira com o Piauí, do lado esquerdo ali já é o Piauí, e em cima é o Ceará. Então, esse estado do Pernambuco é onde estamos hoje fazendo a missão. Pode ir. A gente pode voltar um, né? Volta um, acho que passou, né? Deixa eu ver. Esse aqui é o primeiro, né? Então, aqui... a zona rural de Araripina, estávamos aqui indo para os vilarejos. Nessa ocasião, nós estávamos sem carro, né? Nós precisamos vender o carro que nós tínhamos na missão e a gente ia a pé, irmão, saía umas 8 da manhã, 7 da manhã, ia na caminhada e entrávamos quilômetros adentro para encontrar vilarejos, para levar o evangelho, né? Olha o sorriso da moça, ela é tudo missionário aqui, né? Essa moça aqui, teve um período que a gente o dinheiro estava um pouquinho mais curto, a gente já estava comendo frango e ovo, né? Frango e ovo, ovo e frango, né? E glória a Deus, porque está bom demais ainda, né? O frango e ovo é benção. Aí, a gente já tinha um tempo que a gente não comia a carne vermelha, o bifinho frito, né? E aí chegamos num sítio, o pessoal, mas chega aqui e tal, aí estamos lá, terminando o evangelismo que a gente estava fazendo, nós já era 11 horas mais ou menos da manhã, nós vamos para o próximo sítio, né, para as próximas casas. A moça, não, espera um pouquinho, que a gente está preparando a coisinha para vocês. Aí esperamos um pouquinho, a hora que sentamos na mesa, o que tinha lá? Bife frito. Os bifinhos fritos, as carninhas. A missionária, eu vou comer bife. Oi? Tinha frango também. Tinha frango também, mas tinha uns bifes fritos lá, as carninhas, né? Frita, e aí a alegria da missionária. Saiu até sorrindo na foto aí, né? Mas era assim, nós sempre vamos e buscamos a zona rural, entendemos que é um lugar muito importante nós irmos também evangelizar e levar a palavra. Amém? Pode ir. Aí é o Cavalete, é no bairro de Araripina, é um bairro de Araripina da cidade, um bairro que o Senhor nos direcionou após um tempo que estávamos ali na missão, para irmos para esse bairro, e ali começaram muitos sinais a acontecerem, e conversões, batismos, né? Ali é a igreja embaixo do pé de manga, né? Que era a nossa primeira igreja, era no quintal de uma das casas, e ali está o pé de manga famoso, né? Que a gente comentou até com o Ismael, né? Sobre o pé de manga. Foi ali que a gente começou essa igreja, os irmãos se reunindo ali, bem simples, mas pessoas sedentas do Evangelho, né, e desejando o Senhor. Células, tá, ali também estão sendo mostradas aqui. Essa célula em especial aqui do meio, é uma célula, esse bairro, por ser mais carente, acaba tendo a realidade, você sabe, do tráfico de drogas e tantas coisas que acontecem. Essa célula aqui, 80% dos membros eram envolvidos, ou com tráfico, ou com essas atividades. Muitos deles se converteram, né? E foi um início ali também das atividades que a gente teve no bairro. Deus nos leva para lugares que a gente nem imagina. A primeira casa que nós entramos
nesse bairro foi na casa do traficante, e nós não sabíamos. A esposa dele estava pedindo socorro no centro da cidade, e porque estava precisando de recurso financeiro para a família, e nós falamos, nós podemos fazer uma visita para você? E aí entramos nessa casa, a família se converteu. Esse rapaz, ele se converteu, ele deixou o tráfico, ele parou de usar as drogas, e ele, depois disso, e nós entendemos que o Senhor tem os seus planos, ele foi assassinado, né? Ele era um dos membros mais assíduos da nossa célula, levava um monte de gente para a célula, mas eu entendo que Deus tem os seus planos e sabe o porquê das coisas, né? O recolheu ali, numa situação, nós vamos contar o testemunho desse bairro. Esse bairro, quando nós chegamos lá, ele tinha 3 facções criminosas dentro do bairro. O Comando Vermelho, o PCC e uma terceira facção, que é lá do norte. E nós chegamos nessa realidade, nesse bairro, e começamos a levar o evangelho, a orar, e nós começamos a conhecer mais sobre o poder de Deus através da oração, e como isso move os céus de uma maneira extraordinária. Começamos a orar por essa questão das drogas, por essa questão do tráfico e tudo mais que acontecia no bairro. Irmãos, hoje, se você for ao Cavalete comigo, você vai entrar num bairro onde não existe mais nenhuma facção criminosa, não existe mais nenhuma boca de fumo. Deus fechou tudo. Então, foi algo assim, nós estamos maravilhados e aprendendo mais sobre como Deus age, o poder dele sobre uma região, um bairro inteiro. A igreja tem autoridade. No bairro que ela está, ela tem autoridade para agir, não é como em oração. Então, Deus transformou esse bairro de uma maneira extraordinária, está transformando. Amém? Pode passar? Casa de Pão, esse é um dos principais. Eu vou deixar minha esposa falar um pouquinho agora, que eu falo demais. Minha esposa vai falar um pouquinho desse trabalho tão especial, que hoje tem alcançado aí, através da nossa supervisão e das nossas atividades ali no Nordeste, da coordenação da minha esposa, aproximadamente 600 crianças do Nordeste, com discipulado pessoal. Amém? O nosso foco, ela vai falar um pouquinho do projeto. Amém. Não preciso do microfone. Então, como ele falou, né, o nosso projeto Casa de Pão, né, o pessoal acha esquisito o nome. Vocês fazem pão? É padaria? Né? O que vocês fazem? Ensinam as crianças a fazer pão? Né? Mas, na verdade, é casa de pão porque é onde está o pão da vida, que é Cristo. Amém? Então, as crianças, elas participam do projeto em contraturno escolar. Hoje, em Araripina, nós temos 85 crianças inscritas. Já não cabe mais onde nós estamos. O Arthur, a Paula estiveram lá com a gente, né? Já tem mais de um ano, né? Já passou muito rápido. E é um local pequeno, então a gente precisou dividir em dias para poder atender essas crianças. Hoje eu atendo as crianças de segunda a quinta-feira, o dia todo. E o que nós fazemos lá, né? Qual o objetivo da Casa de Pão? O objetivo da Casa de Pão é discipular a nova geração. Nós cremos que, mais do que dar comida, reforço escolar, como nós temos, né? Ou qualquer coisa que nós possamos oferecer para essas crianças, o que elas mais precisam é conhecer a Cristo. Porque, sem Jesus, a vida delas não será transformada. A realidade em que elas estão inseridas não será mudada. Então, nós levamos Jesus para essas crianças. Quando a gente chegou no bairro, foi muito interessante, porque nós achávamos assim, né, que ia abrir a porta, ia falar que ia ter lanche e ia vir um monte de criança. Só que não é bem assim, né? Como nós não somos de lá, as pessoas são meio desconfiadas com a gente não nos conhecem, né? Lá tem o famoso, você é filho de quem? Né? Você é filho de quem? De onde você veio? Por que você está aqui? Né? Então, perguntam tudo para você, para saber quem é você. Mas foi muito interessante, porque, quando nós falamos do projeto para o bairro, nós fomos de casa em casa apresentando esse projeto, e as pessoas viram o que nós queríamos fazer, né, que nós oferecemos hoje. Além do lanche, nós temos o reforço escolar. Eu dou aula de inglês para as crianças, nós temos aula de musicalização, nós temos brincadeiras recreativas, sempre apontando, né, para Jesus também. Nós temos várias questões que nós abordamos lá com eles.
quando eles viram o projeto, entenderam que os filhos deles iam participar, o bairro ficou muito grato. E nós escutamos aquela frase, né, que até hoje nos marca: até que, enfim, se lembraram de nós. E eu vou chorar para variar. Deixa eu segurar aqui um minutinho. Amém. E nós temos visto o progresso das crianças, o quanto elas têm crescido. Gente, a gente chegou lá, era até engraçado no começo, porque a gente acostumada, né? Eu estou acostumada com o Ministério Infantil já há muitos anos, na igreja local, né? Quando estava aqui em São Paulo. Então, quando a gente vai falar da palavra para as crianças em outro lugar, a gente acha que as crianças conhecem as histórias da Bíblia igual as crianças da igreja, né? Aí eu cheguei lá e falei assim: hoje nós vamos falar sobre as coisas que Deus criou. O que Deus criou? Eles ficaram olhando para a minha cara. O prédio, tia. O carro. A casa. Deus criou a casa para a gente morar, né? Então, eu fui entendendo que eles não sabiam absolutamente nada da palavra. Eles nunca tinham ouvido a história de Adão e Eva, eles nunca tinham ouvido a história da ressurreição de Cristo. Eles sabiam aquilo que eles viam, às vezes, em festejos católicos, né? A Páscoa, o Natal, mas não com profundidade o significado disso. Então, foi uma surpresa para nós ver como as novas gerações elas não conhecem a palavra. E os pais não têm também o ensino bíblico para poder passar para os seus filhos. E nós começamos a fazer isso. Então, hoje a gente faz o discipulado com eles. Muitas crianças, nós pegamos essas crianças já no pós-pandemia. Nós começamos o projeto em 2022, quando começou a abrir novamente, né, para as coisas presenciais. Nós pegamos crianças que não sabiam reconhecer letras, que não reconheciam números, crianças de 10, 11 anos que não sabiam escrever o próprio nome. E não era uma ou duas, eram a maioria. Nós tínhamos uma sala de 20, 25 alunos, que 5 sabiam ler e escrever. E ali a gente suou bastante, mas, para a honra e glória do nome do Senhor, hoje é a minoria que não sabe ler, porque começou faz pouco tempo no projeto, a idade também, 7 anos, ainda está nessa fase de alfabetização. Eu me formei em pedagogia na missão, eu fui fazer esse curso online, né? Consegui fazer EAD, para poder também me aprimorar para a missão, para poder servir na missão. E já deixo a dica, né, para quem quer ser missionário: a sua profissão, aquilo que o Senhor já derramou de talento sobre você, é muito útil no campo. Tenha certeza disso. Amém? E nós temos crescido, testemunho de famílias que nos agradecem, alunos autistas que não olhavam para as pessoas, não abraçavam ninguém, hoje chegam: tia! Abraça, beija, socializa, estão indo bem na escola, não estão precisando mais de medicamento. Então, são coisas que estão acontecendo no nosso meio que, se você perguntar para mim o que foi que você fez, eu vou falar: eu não sei. Eu não sei, porque eu não fiz nada de especial, de verdade. Eu não fiz nada de especial. Eu não sou uma professora formada, uma professora que trabalhou 35 anos no Estado, né? Eu não tenho essa experiência. Eu fiz meu cursinho de EAD para ter um diploma e uma noção do que eu estava fazendo, né? E tenho já uma facilidade para o ensino que o Senhor me deu, eu creio isso. Amém? Então, nós fazemos as refeições com as crianças lá, eles têm aprendido, eles têm crescido, têm desenvolvido, e professores nas escolas têm pedido para os pais inscreverem eles na Casa de Pão, porque eles têm visto a melhora dos alunos, não só nas notas, mas no comportamento. Então, os alunos que vão para a Casa de Pão, eles começam a brigar menos na escola, eles começam a falar menos palavrão, né, que é a realidade deles. É o cotidiano deles, né? Então, isso tem sido um testemunho mesmo da palavra para a comunidade. Amém? Amém? Irmãos, um ponto aqui importante sobre as crianças: o sertão nordestino é uma realidade que tem crescido também aqui em São Paulo, no Brasil todo, infelizmente, né? A questão de que são crianças que não têm
pais presentes. Então, a orfandade é muito grande no sentido de não ter uma paternidade. Então, se você pegar desse grupo de crianças, vamos pegar ali, né, que está representado algumas crianças, aproximadamente ali 60% dessas crianças, o RG dela, onde tiver lá o nome do pai, indefinido. Eles não conhecem o pai, muitos deles. Então, você imagina a ferida na alma dessa criança. Dentro do projeto, nós trabalhamos isso. E essas crianças conhecem o pai. Amém? E são curadas. Hoje nós temos crianças no momento da oração do projeto. E é incrível, irmãos. Eu já senti a presença de Deus assim, ministrando. Eu ministro para as crianças também. O Senhor me deu uma palavra que eu deveria estar ensinando a elas também. Então, eu normalmente passo com todas elas um período da semana para ministrar a palavra. E vem uma atmosfera da presença de Deus, as crianças começam a chorar. É algo assim extraordinário. Elas se quebrantam na presença de Deus, elas adoram a Deus, meu Deus, é algo assim maravilhoso. Venha nos visitar um dia para você conhecer. O Arthur esteve com a gente lá, né? Conhecer um pouquinho dos trabalhos. Então, é algo maravilhoso. O Senhor, realmente, Ele quer cuidar das crianças do sertão nordestino. Amém? Pode ir. Eu vou ir mais rapidinho um pouquinho. Eu botei uma fotinho do Marcela, mas em especial por causa dessa mocinha aqui embaixo. A Nayara, ela é do projeto também das crianças lá da Casa de Pão, e ela também faz parte da célula. E é um desses casos. A Nayara chegou para a gente com o seguinte diagnóstico: o pai matou a mãe na frente dela. 8 anos de idade. Ela chegou com o psicológico bem abalado, né, com uma depressão, ela não dormia bem à noite. Os médicos começaram a dar medicação para ela. Essa mocinha chegou no projeto. Hoje essa mocinha, ela não toma mais medicação, ela dorme à noite. Ela desenvolveu no colégio, ela está lendo e escrevendo normalmente. E eu vou além, irmãos. Essa mocinha faz parte da célula, ela convida pessoas para participar da célula. E nós temos um vídeo, mas eu não trouxe hoje. Um tio dela estava enfermo, ela orou pelo tio, o tio dela foi curado. Amém? Então, é a transformação do evangelho na vida de uma criança. Amém? Então, o nosso Deus, a palavra é poderosíssima para transformar uma criança dessa realidade hoje numa criança ativa, numa criança com saúde emocional e que já está fazendo a obra do Senhor. Amém? Pode ir. Façam discípulos, pode ir. Essa foto é de um monte lá em Caririaçu, viu? Aqueles cactuzinhos, é bem comum lá no Nordeste, quase todo lugar tem, né? Tirei lá num monte de oração. Então, aqui é os nossos treinamentos, né? Fazendo discípulos, cumprindo essa grande comissão de Mateus. Então, nós temos aí GDs, né? Que são grupos de discipulado, vários aqui, tempo de comunhão com a liderança, células. Nós chegamos a batizar pessoas na célula, né? Acho que depois vai aparecer algumas fotinhas do batismo. Eu vou mostrar. A gente tinha um tanquezinho de concreto, assim, bem simplesinho, que era para armazenar água, porque lá falta muita água, né? Foi lá que eu aprendi a tomar banho de canequinha. Eu nunca tinha tomado. Não sei se alguém já tomou banho de canequinha aqui. Então teve bastante gente. Mas eu não tinha tomado ainda. Foi lá que eu aprendi. Passei quase um ano, a gente... Lavar a louça de canequinha. O banho é de menos. Lavar a louça de canequinha. Era festa lá em casa. Quando era banho de canequinha, meus filhos... já é banho de canequinha. Eles gostavam demais, né? Os pais que ficavam assim, meu Deus. Mas foi bênção, né? O aprendizado do Senhor. Mas aqui é uma célula nossa, nós batizamos alguém, eu acho, nessa célula. Zona Rural, pode ir. E façam discípulos aqui, porque eu deixei essa foto. Nós nos alegramos muito no Senhor. Essa foto foi tirada tem uns 5 dias atrás, né? Num evento que nós tivemos com os missionários aqui em Suzano. E, irmãos, todas essas pessoas que você está vendo aí, hoje eles são missionários no campo do sertão nordestino. E grande parte dessas pessoas nasceram na missão, se tornaram líderes, foram treinados e hoje são missionários em outros estados. Lá da ponta que está com o nenenzinho no colo lá é o Divino Rosendo. Ele é da cidade de Venhaver, no Rio Grande do Norte, uma cidadezinha de 3.000 habitantes.
Ele foi ganho para Jesus lá na missão, treinado, discipulado, foi enviado para a missão na cidade de Cajazeiras, na Paraíba, plantou uma igreja em Cajazeiras, na Paraíba, e hoje ele está no Maranhão, cidade do Coelho Neto, no Maranhão. Então, missionário que nasceu na fé, na missão, que é uma das nossas cidades de atuação, Venha Ver Rio Grande do Norte, hoje ele está lá no Maranhão, ali a esposa dele, a Pâmela, ali do lado é o José Cajazeiras, Leandro é de Caririaçu. Leandro começou na nossa cela com 13 aninhos, hoje é aquele morenão lá, de 1,90 m quase, está casado com a mocinha que está ali com ele, que é a Luana, que também nasceu na missão de Caririaçu, também nas nossas células lá, hoje é missionária. Então, aqui são vários missionários que nasceram, e esse é o nosso objetivo, treinar o sertanejo para evangelizar o povo sertanejo. Amém? Mas eles vão longe, eu creio que eles vão até os confins da terra. Alguns deles vão viajar nações aí levando o evangelho. Amém? Glória a Deus, pode ir. Batizando-os, né, como o texto diz, pode ir. Em Caririaçu e Crato, alguns dos nossos batismos, né? Aqui, ali eu falei onde que a gente batizava, no fundo da casa tinha esse reservatório de água, né, que era para guardar água para período mais seco do ano. A gente fazia os batismos lá, né? Aproveitava, dava certinho. Se fosse até 1,90 dava para batizar. A gente tinha um adolescente que tinha 1,85, foi o limite do espaço, e deu certo batizar ele, né? Pode ir. Batizando-os, né? Aí alguns dos nossos batismos em Araripina já. Começamos batizando lá naquela pé de manga aqui embaixo, né? E foram diversos batismos lá em Araripina, para a glória do Senhor, amém? Pode passar. Ensinando-os. Aí a gente com os adolescentes no monte lá em Caririaçu, ali aquela foto, né, a paisagem. Aqui é escolas de treinamento, nós então investimos o máximo que a gente pode em treinamento para que eles se desenvolvam e se tornem líderes de célula, missionários da região. Pode ir. Nós buscamos semear também lá na região seminários para apoiar os pastores e líderes da região, levando em especial a visão celular para o Nordeste. É muito incomum igrejas em células lá no sertão nordestino, e nós temos entendido em Deus que é a visão que nos dá a maior possibilidade de avançar o máximo possível, o mais rápido possível, o Evangelho. Então, nós ministramos seminários de treinamento para os líderes locais, com esse propósito que eles avancem com as suas igrejas mais e mais lá no sertão. Amém? Pode ir. Outras denominações, tá? Ali são várias denominações. Ali é um treinamento em Juazeiro do Norte, que é um polo ali do sertão, a gente consegue alcançar pastores da região ali. Alguns momentos marcantes aí. Deixa eu ver aqui. Pastor Ismael, se eu estiver passando, o senhor pode me falar, puxar meu microfone, falar, ó, encerra aí. Eu estou marcando aqui, eu acho que está dentro ainda, né? Tá dentro? Então, momentos marcantes aqui. Aqui é a unção do Rubem, né, que foi o primeiro missionário que nós ungimos lá em Caririaçu. Hoje nós temos, já foram 5 missionários ungidos só da cidade de Caririaçu e enviados para o campo. Aqui é o Marcos, hoje ele é missionário também, lá de Caririaçu. Esse momento eu te deixei essa foto aí, porque esse batismo dele, essa água que está nessa piscina, Deus enviou essa água. Nós não tínhamos água para batizá-lo. E aí o que aconteceu? Nós oramos, ele falou, pastor, e ele teve uma perseguição muito grande da família para não batizar. A família dele falou, ó, se você batizar, você não faz mais parte da nossa família. E ele estava em oração 1 mês ali, e ele falou, pastor, eu quero me batizar. Isso foi num sábado. Eu falei, Marcos, se chegar água na caixa, a gente estava com a caixa seca em cima da casa, falei, se chegar água na caixa, é o seu batismo amanhã, que era o domingo, o dia do culto, né? E aí não chegou água. E eu orando, Senhor, envia água, né? E não chegou água na caixa. Irmãos, era domingo, assim, acho que umas 2 da tarde, 3 da tarde, fechou o céu em Caririaçu. Não era época de chuva. O sertão nordestino, o período de chuva é de janeiro a maio. Eu estou falando aí de outubro, novembro, a época mais quente do ano, não tem chuva no sertão nordestino. Fechou tudo e armou uma chuva e caiu uma chuva muito forte. Esse lugar é coberto. E aí eu creio que o Espírito Santo me ensinou uma estratégia. Vai, monta a piscina. E a gente tinha um cano que a gente coletava a água da chuva para botar num reservatório.
o senhor põe naquela saída do telhado e põe no lado da piscina. Irmãos, eu enchi essa piscina aqui em 5 minutos de chuva. A quantidade de chuva que caiu. Ele foi batizado na água que o Senhor enviou para batizar ele. Amém? Deus enviou a água, irmãos, a chuva. Nós enchemos essa piscina com muita alegria, né? E batizamos o Marcos nesse dia. Foi um momento muito marcante, pode ir. Irmãos, nós vivemos uma experiência triste num primeiro momento, mas depois muito marcante também. Quando chegamos em Caririaçu, irmãos, uma cidade de 25 mil habitantes, a cada 1 mês e meio, 2 meses, tinha um suicídio na cidade. Suicídio. Eu falei, gente, que negócio estranho. Eu falei com a minha esposa, isso é algo fora do comum, é muito suicídio frequente, uma cidade pequena. E era o carro de som lá, o pessoal morre, ele sai com o carro anunciando na cidade, morreu fulano, né? Um negócio do sertão nordestino, né? Tem isso aí. E aí a gente lá, falando, meu Deus, tem que fazer alguma coisa. E aí um rapaz muito próximo da gente, que a gente estava convidando para a cela, fazendo amizade com ele, cometeu suicídio também. Então, isso impactou a gente demais. Nós começamos a interceder de uma maneira intensa sobre suicídio. Começamos a chamar pastores da cidade e outras denominações para orar na praça da cidade para combater o suicídio. Irmãos, nós vivemos algo, mais um mover de Deus através da oração, assim que nós ficamos impactados. Caririaçu, após esses momentos, e nós começamos a fazer palestras nas escolas. Aqui é a minha esposa ali embaixo fazendo palestra, aqui eu estou fazendo palestra num outro colégio. Aproximadamente 1.000 jovens receberam Jesus nessas palestras, né, nos colégios. Setembro Amarelo, Deus nos chamou para ministrar nas escolas, e começou um mover de conversões. E aí nós, depois de uns anos, eu percebi que eu não ouvia mais sobre suicídios na cidade. E passou 1 mês, 2 meses, 5 meses, 10 meses, 1 ano, e não ouvia mais. Eu falei, gente, tenho a impressão que parou o suicídio na cidade. E aí um pastor amigo meu de outra denominação conseguiu um documento um tempo atrás, e ele me mandou, está lá o relatório da prefeitura, dos números de suicídio da cidade. De 2019, quando nós começamos a orar e mover sobre essas questões, até 2021, não teve nenhum suicídio em Caririaçu. Amém? Glórias ao Senhor, é o poder da oração, o Senhor transformando uma cidade, barrando, bloqueando o suicídio na cidade. Pode ir. São alguns testemunhos aqui. Esse aqui é um reservatório de água muito baixo que tinha em Caririaçu. Hoje ele sangrou, não sei quem conhece esse termo, mas é quando enche o açude e ele transborda, eles falam que sangrou o açude, né? Esse açude tinha 15 anos que não sangrava, ele está cheio de água lá. Você foi lá agora, ele está abastecendo a cidade, não tem mais falta de água em Caririaçu, amém? Que é a cidade que nós tomávamos banho de canequinha, agora dá para tomar banho de chuveiro, né? E glória a Deus, pode ir. Aí nós estávamos orando na época que ele era vazio, né? Aí foi a perseguição, eu já falei disso, o evento que a Igreja Católica nos confrontou lá, pode ir. Aí os testemunhos do Cavalete eu já falei também, tá? Esse rapaz que aparece na foto é outro testemunho extraordinário, mas numa próxima oportunidade eu conto, para a gente poder avançar aqui, pode ir. E aí é um momento de GD, a gente ia ter um encontro com Deus, aí era a nossa liderança local na época, ali os trabalhadores, né? E a gente ali orando, preparando mais um evento. Por que eu coloquei essa foto? Pode ir para o próximo texto. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, né, como nós já falamos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Irmãos, eu queria, para a gente já vai encerrar a palestra, deixar essa palavra para o seu coração. Esse texto, esse chamado do Senhor, ele tem uma recompensa muito especial. Aqueles que decidirem cumprir o seu chamado, eles terão a presença do Senhor para sempre. A presença dele estará conosco, amém? Então, seja o seu chamado, uma liderança de célula, você que está aqui, talvez você está conhecendo a visão celular através dessa igreja, amém?
Siga o seu chamado, cumpra o seu chamado, porque Ele vai estar com você. Essa promessa, ela é direcionada para quem decide cumprir a grande comissão. Muitos se convertem a Cristo, isso é maravilhoso, recebem a salvação. Mas aqueles que decidem se tornar discípulos do Senhor, abrindo uma célula e chamando pessoas, indo para missões e fazer discípulos, você vai ter um relacionamento com Jesus, um nível de intimidade com Ele extraordinário. Amém? Esse presente, eu estarei sempre com vocês. É para aqueles que decidem se lançar nas mãos dele e cumprir o seu chamado. Amém? Então siga firme, você que é líder, persevere, continue. Amém? Ele vai estar com você todos os dias. Você que está começando sua caminhada, sonhe alto, porque Ele vai estar com aqueles que se lançarem a fazer discípulos. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Amém. E como o Rodrigo disse, né? Nós somos chamados a fazer discípulos. Onde nós estivermos. Isso é para todos nós. Para todo cristão. Mas se você tem um coração também nas missões, às vezes o Senhor está te chamando a participar dela. E você pode participar das missões de 3 formas. Você pode ir com seus pés, você pode ir com seus joelhos em oração, e você pode ir com a sua oferta. Então, se o Senhor tem te chamado para missões de alguma forma, peça ao Senhor que Ele te dê a direção de como ir, para que você não troque também, né? Às vezes você está querendo ir, Ele está te chamando para orar, para ser um intercessor. E eu vou te falar como missionária, nós precisamos de oração. Nós precisamos de oração. Tem dia que nós acordamos desanimados, mas nós sabemos que aquilo que nos anima, que nos coloca de pé, é a oração dos nossos irmãos. Então, ore por missionários, ore por nós, ore por missionários que você conhece, porque nós precisamos da sua oração, da sua intercessão. Amém? Amém? Pode passar, a gente já vai encerrar. É isso, nós precisamos. Amém? Rapidamente, a nossa missão ela é uma missão autossustentável, nós não somos mantidos no campo na sua plenitude, nós precisamos desenvolver recursos, parcerias, né? Então, aqui nós estamos com as caixinhas de isopor, porque nós vendemos trufas para complementar a nossa renda. Alguns se mantêm, o caso do Leandro, através da venda de trufas. Então, é a maneira que nós fazemos para não tomar muito o nosso tempo da missão, porque eu poderia soltar um currículo lá e arrumar um emprego, só que eu ficaria 8 horas por dia no meu trabalho, e isso ia tirar muito tempo da missão. Então, eu entendi em Deus de fazer algo mais simples, que daria o complemento que nós precisamos para nos manter na missão, né? Então nós somos missionários autossustentáveis, buscamos complementar a renda se necessário ou até mesmo o nosso sustento. Pode ir? Alguns dos nossos desafios para vocês orarem conosco, amém? Manutenção pessoal e dos nossos projetos, amém? Então orem por nós, lembrem-se de nós nas suas orações. Nós vamos deixar depois o nosso contato do WhatsApp, manda um áudio para a gente, uma oração, amém? Estamos querendo ampliar o trabalho com as crianças. Ali próximo nós temos um terreno e a construção, estamos sonhando já com isso. Ore por isso. Trabalhadores para a expansão da missão para as zonas rurais e cidades próximas. Nós queremos avançar mais, mas faltam trabalhadores. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? Assim que está no texto, né? O Senhor nos diz. Então, ore por trabalhadores para que mais pessoas se levantem para a missão e nós possamos avançar cada vez mais, amém? Pode ir para a próxima? E eu queria deixar essa imagem aqui de encerramento. Eu penso que a missão, quando eu vi essa imagem pela primeira vez, ela me impactou muito. O missionário, ele vai para o campo para resgatar a ovelha perdida, né? Mas ele não vai conseguir se ele não tiver o apoio. Então, ambos são muito importantes. Aqui para mim representa a igreja, né? Que mantém, que apoia os missionários no campo. Ela está de joelhos, como esse rapaz, e deve estar doendo aquele joelho ali, porque está na pedra, né? Mas ele está ali, se esforçando. Imagina se ele tivesse ido também, eles não iam conseguir resgatar essa ovelha. Então cada um tem a sua posição, alguns vão ficar, todos são importantes, todos têm a mesma medida de recompensa. Mas nós juntos é que fazemos a missão. Amém? E aí é o nosso contato, se você puder tirar uma fotinha aí da tela.
E eu marcar para você nos seguir na rede social e pegar o nosso WhatsApp para você poder orar por nós e conversar. E se quiser conhecer mais coisas do sertão, a gente está à disposição de vocês. Amém, queridos? Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção da igreja. Pastor Ismael, muito obrigado, viu? Por todo o carinho. Amém?